Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Então, alunos, aqui estou. Projetei a minha telinha para você, tá? O livro que nós estamos utilizando é este livro aqui, como vocês já sabem, tá? E nós estamos estudando a música dentro de um período que é o romantismo. Na verdade, eu queria começar a nossa aula de hoje de uma maneira diferente. Isso mesmo, diferente. Eu queria trazer algumas imagens de alguns objetos que foram famosíssimos durante um bom tempo. Essas imagens elas vão servir como uma parte introdutória da nossa aula de hoje, tá bom? E eu quero que você fique atento a todas as características desses objetos. Com certeza você já deve ter visto em algum momento da sua vida, mas não sei se você chegou a utilizar. Ver você viu, mas e a utilizar, hein? E aí eu gostaria de dizer o seguinte: como nós estamos nesse período que envolve a música, é neste período que nós vamos ter uma ascensão de notas musicais, da harmonia musical, da melodia, do equilíbrio da música e por aí vai. Mas tá bom, deixa de papo e vamos para os instrumentos que eu falei para vocês. Vamos lá. Provavelmente vocês não conhecem este objeto. Ou se conhecem, vamos ver agora. Qual palpite você daria para o objeto que segue aí na telinha? Qual o nome desse objeto? Ele está um pouco mais sofisticado, tá? Porque os primeiros modelos, eles não eram tão sofisticados dessa maneira. Para quem não sabe, isso é uma vitrola, tá bom? Essa vitrola, então, aí como está sendo exibido para vocês, está sendo em formato retrô. Essa vitrola, portanto, inclusive os pais de vocês, devem ter contato ou tiveram contato com alguma vitrola com maior facilidade que nós, da nossa geração. Eu digo da nossa geração porque envolve tanto a minha geração quanto a sua geração, tá? E aí vejamos o seguinte: nós temos a vitrola como um instrumento musical, só que era necessário um outro objeto para que, adicionado a ele, fosse então tocado o repertório musical, que era justamente o disco. Então veja que o disco ele tinha um formato muito grande para o aparelho. Isso significa então que para se ouvir música, lá por volta do século XIX, tá bom? Século XVIII, na verdade. Século XX. Lá pelo século XX, nós vamos ter, então, como um dos primeiros instrumentos a nossa vitrola, tá? E aí, veja, gente, eu quero que vocês vejam as características deste instrumento, tá? Nós temos como disco algo muito grande, né? Não é algo pequeno como um álbum de CD atual, tá? E veja, as primeiras formas que as vitrolas tinham eram dessa forma, tá? Observe até o seguinte: as vitrolas elas eram tão caras que poucas pessoas tinham em casa. Agora eu faço uma referência ao seguinte: das vitrolas até os dias atuais. A mesma forma de consumo de uma música é a mesma forma de consumo da música lá nos anos de 1900? Não, né? Nós vamos observar então que houve uma grande evolução, tá? Vamos então para o próximo instrumento. Pronto. Aqui nós não temos exatamente um instrumento, nós temos um aparelho. Esse aparelho, eu posso dizer, pertenceu à minha geração, tá? Lá pelos anos de 1990. Nós vamos ter então este aparelho já um pouco mais compacto, um pouco menor, e é chamado de Discman. Aqui nós vamos observar pela imagem que nós temos o aparelho e o fone, tá? De ouvido. Veja o seguinte, agora nós temos um recurso mais fácil de se ouvir música, que são os fones, tá? E aí veja o seguinte:
Para que eu ouvisse música, vamos imaginar, eu teria que comprar um álbum, tá? Ou um CD. O CD agora ele vai ter um tamanho muito menor em relação ao disco, tá? E este CD ele é adicionado no aparelho do Discman. E eu poderia levar o Discman para onde eu quisesse. Eu poderia passar a música, poderia retornar a música, poderia pausar e assim sucessivamente. O importante era estar ali ouvindo a minha música, tendo o meu gosto musical sendo adicionado ali neste aparelho. Muito legal e durou assim muitos anos na população de modo geral. Uma pessoa que tivesse um Discman era considerada uma pessoa da moda, uma pessoa que estivesse ali na atualidade, né? Ela era estilosa, ela era considerada estilosa. Então, ter um Discman também não era para qualquer pessoa, tá? Então, veja que o que eu quero que você tenha aí como uma forma de entender esse repertório da música é que os instrumentos eles foram evoluindo, tá? No decorrer do tempo. Os instrumentos que serviram para que possamos ouvir a música, tá? Como diz Discman. Vamos então para o próximo aparelho. Assim, esse aqui eu também tive. E ele foi considerado por muitos anos um aparelho excepcional. Se as pessoas quisessem fazer caminhada, por exemplo, elas levavam este aparelho minúsculo, tá? Ele era bem pequeno. Este aparelho foi chamado de MP3. Só que o mais interessante era o seguinte, que o MP3 ele contribuía muito para a pirataria, porque as pessoas já tinham acesso à internet, baixavam músicas de sites específicos voltados à pirataria e elas então eram adicionadas ao pendrive em formato de MP3. Na verdade, ao MP3 com formato de pendrive. E aí veja o seguinte, nós temos uma situação parecida. Eu mesmo já passei por isso, eu não vou negar. O fato de baixar a música e passar para o pendrive colocava em risco o seu próprio computador, porque da mesma forma que você tinha essa facilidade em baixar música, você também baixava vírus para o seu computador. E aí, veja, nós tínhamos uma forma de se ouvir música que era uma forma totalmente diferente dos dias atuais. Mais diferente ainda do Discman, porque já pensou você ter que ouvir a música num aparelho, tá? E estar condicionado apenas às músicas daquele CD especificamente, e com a evolução do MP3 não. Você poderia ouvir a música que você quiser, que você quisesse no momento que você também quisesse. Então veja que as formas de se ouvir música foram mudando com o decorrer do tempo. E aqui nós temos o seguinte, nós temos a aparição de fones mais modernos. Nós não temos mais aquele headphone, não é que ele deixou de existir, mas é porque da mesma forma que o aparelho para você ouvir música foi evoluindo, os fones também foram evoluindo de uma maneira compacta para que pudesse acompanhar a forma de se ouvir música, tá bom? Tudo muito moderno, né? Muito bacana. Eu mesmo tive o prazer de ter um Discman, tive o prazer também de ter o MP3, depois foram surgindo o quê? MP4, tá? Até chegar, por exemplo, no iPod, que foi considerado um marco para música, né? Melhor, para música não, um marco para o fato de ouvir música, tá? E aí vejam que também foi um marco para a ascensão da tecnologia, tá? Este, então, aparelho, ele foi um aparelho primordial para que você pudesse ter contato com maior facilidade com a música de qualquer gosto, de qualquer ritmo, tá? Mas vejam que ainda não acabamos. Deixa eu mostrar um outro aparelho. E aqui sim nós chegamos ao MP4, tá? Agora o MP4 ele já tinha uma tela, tá? Você poderia adicionar o álbum, ou melhor, a foto do álbum na música, tá bom? Vamos imaginar que você comprou um álbum do ABBA, tá? Ou de repente da banda Queen. Agora você poderia, além de ouvir a música, ouvir a música, você poderia ver a foto do álbum que correspondia àquela música especificamente,
tá? Então veja que as formas de se ouvir música foram sendo atualizadas. E o mais legal, ele continuou sendo compacto, evoluiu de certa maneira, e até chegar aos recursos que nós utilizamos hoje, pense, levou um bocado de tempo. Hoje em dia, se você for parar para prestar atenção, como é que você ouve música? Você provavelmente tem algum aplicativo de streaming no seu celular. Se você quer ouvir música, você pode abrir o Spotify. Você pode conectar o Spotify ao carro. Se você quiser ouvir música em outra plataforma, você pode abrir o Deezer, você pode abrir o Apple Music, você pode abrir a Amazon Music e por aí vai, tá? São várias formas que você tem maior facilidade e com diversas funções de se ouvir música. Só que o mais interessante é que agora você não precisa necessariamente baixar a música para ouvir, tá? Tanto que você pode ouvir a forma de uma maneira online, sem baixar no seu celular o conteúdo, para que não gaste memória do seu celular, tá? Então veja, tudo foi mudando. Ah, professor, mas eu gosto de ouvir música no YouTube. Também, o YouTube é uma outra plataforma. Até melhor, porque nesta plataforma específica, que é a plataforma que você assiste a minha videoaula, é a plataforma que você tem acesso à música e ao vídeo ao mesmo tempo, tá? Se você quiser, por exemplo, assistir a um filme, você pode abrir uma plataforma de streaming como o Netflix, como o Disney Plus, como o Prime Video, tá? Entre outros aí, outras plataformas que estão disponíveis, ok? Então veja que com o tempo há variadas formas de mudanças e dentro da música isso repercutiu de uma maneira vantajosa. Mas, professor, por que o senhor tem comentado ou está comentando tudo isso? Nós não estávamos comentando do romantismo, a música dentro deste movimento? Sim, é justamente aí onde eu quero chegar. Agora nós vamos partir para o nosso livro didático. Eu espero que você esteja com seu material organizado e também com um marcador de texto para evidenciar, destacar alguns comentários que serão necessários para a nossa aula de hoje e futuramente para a nossa avaliação bimestral. Vamos lá? Pronto, agora com o livro aberto, vamos retomar as ideias levantadas por meio das imagens aqui no nosso livro. O nosso livro de arte é um livro muito bacana. Ele vai trazer algumas considerações sobre o romantismo, tá? E foram considerações que nós já trabalhamos lá nas nossas primeiras aulas, tá? Nós já comentamos sobre esses objetivos, nós já comentamos sobre alguns conceitos voltados para a música, como sonata, sinfonia, concerto, movimentos, tá bom? É importante que você tenha esse conceito. Inclusive, eu elaborei um exercício em algum momento das nossas aulas, pedindo para que vocês pediram para vocês respondessem o que era sonata, o que era sinfonia, concerto, movimentos e por aí vai, tá? Nós comentamos sobre esta música aqui, intitulada Rosa. Inclusive, eu fiz a interpretação desta música em alguma das nossas aulas, tá? Lá nas primeiras aulas. Volto a dizer, inclusive, que a interpretação dessa música ela vai ser importante para uma questão da nossa avaliação, tá? Então, se você assistiu a minha videoaula, você vai ter total ideia do que eu estou comentando, ok? Comentamos também sobre o termo romantismo, enfim. Essas páginas elas já foram trabalhadas outrora. O que vai nos interessar é aqui, da página 12 em diante, tá? Turma, vejam o seguinte. Aqui no início da página 12, nós temos um comentário justamente voltado para a produção musical. Claro que este comentário ele inicia aqui na página 11, tá? Sobre as 3 propriedades musicais. Deixa eu diminuir o balão e aí vocês vão ter uma ideia maior por conta aqui da forma que se apresenta no material. Bem, eu gostaria de que vocês destacassem com o marcador as 3 propriedades musicais da música. A primeira é a intensidade, a segunda é a altura e a terceira é o timbre. Pode marcar os 3 conceitos. Em relação ao primeiro, ou melhor, em relação à primeira propriedade, nós temos a intensidade, que está ali no plano da onda sonora da música,
tá? É conhecida como volume. Se você pega, então, o seu celular, o seu smartphone, e você procura lá no Spotify uma música, tá? A partir desta música, se você encontra, por exemplo, uma música de rock e uma música clássica, você vai observar o primeiro nível desta música, a primeira propriedade, que é o volume, que tem relação com a intensidade. Você vai observar que uma é mais pesada, a outra é mais delicada, mais leve. Ela pode te trazer uma sensação diferente, mais voltada assim ao despertar algumas sensações do seu corpo, a outra não, ela pode te acalmar, tá? Então é isso que significa. A intensidade é o primeiro nível ou primeira propriedade da música. A segunda propriedade, então, é a altura. Como o nosso livro já abordou, não tem nada a ver com volume, mas ele vai se referir à frequência do som. Mas veja bem, a frequência do som. Nós temos aí, o ouvido humano percebe as baixas frequências com sons graves e altas frequências como sons agudos. Você já parou para ouvir uma música da Mariah Carey, uma cantora famosíssima, inclusive ela teve o seu ápice lá pelos anos 80, anos 90, tá? E hoje ela é conhecida por fazer residências musicais em Las Vegas, tá? E aí veja o seguinte, nós temos então o exemplo da Mariah Carey, porque ela tem um timbre agudo de voz, tá? Da mesma forma como outros cantores, como a Ariana Grande, é uma cantora que faz parte do repertório musical atual, tá? Mas se nós formos um pouco mais atrás no tempo, nós vamos encontrar outros além da Mariah Carey. Nós vamos ter vários artistas que têm essa altura do timbre musical de uma forma mais grave e outros de uma forma mais aguda, tá? Essa então é a segunda propriedade da música ou o segundo nível. O terceiro nível tem a ver com timbre, tá? Nesse caso, é o timbre que vai distinguir as notas produzidas por diferentes instrumentos, como a flauta e o piano. Você, quando ouve um piano, você sabe, você consegue distinguir que aquela nota musical vem de um piano. Da mesma forma, quando você ouve uma música, consegue distinguir se a voz é feminina ou masculina. Isso está no terceiro nível ou terceira propriedade, que é o timbre, tá? Então, por isso que eu peço que você destaque esta parte aqui, porque ela é de primordial importância para o desenrolar das nossas aulas. Em seguida, o nosso material ele continua fazendo os comentários. Ele vai falar do volume, que pode ir de fraco a forte, e a frequência que pode variar de alta e baixa. Depois ele vai falar da apresentação tradicional da música clássica, tá bom? Que você vai observar a dinâmica de cada música e você vai observar as variações de intensidade, tá? Veja bem, nós temos na orquestra a acústica, tá? Isso não tem nada a ver com a amplificação do som. E no rock você vai observar a acústica totalmente diferente, tá? O som ele vai variar de acordo com a intensidade de cada músico, tá bom? Ou de cada banda e por aí vai. Aí nós temos alguns comentários aqui, como os instrumentos eletroacústicos, tá? Os instrumentos eletrônicos e por aí vai. Nós temos também o comentário que eu fiz no início da nossa aula de hoje, sobre a música erudita em casa, sobre o CD, o MP3, o volume do som, tá? Que você pode aumentar, abaixar, que pode corrigir, por aí vai, tá? Aqui seguem duas imagens para você fazer só essa comparação, tá? De uma orquestra em relação a uma banda de rock, e aí por aí vai, tá? Aqui nós temos, então, a parte registro para a posteridade. Vejamos o seguinte. Vamos imaginar que você esteja em 2050 anos. Se você ouvir uma música, você está em 2050 anos. Se você ouvir uma música de 2001, você vai lembrar deste momento aqui. Significa que a música lá no futuro vai ser um registro, ou melhor, a música aqui atual vai ser um registro para o futuro.
tá? Então, todas as gravações são formas de registros. Não tem quando saem, divulgam prévias de músicas de artistas famosos, tá? E as músicas, elas são músicas normalmente não acabadas, isso se chama gravação, tá bom? Mas veja bem, nós temos então a gravação como um recurso recente. Antigamente as músicas não eram gravadas, tá? Tanto que o comentário do nosso livro é o seguinte: um concerto inteiro somente pôde ser gravado a partir de 1948, com a chegada dos LPs, das long plays, dos long plays. E os compact discs, os CDs, surgiram apenas em 1983, tá? Veja então que aqui nós temos duas perguntas importantes para a nossa avaliação. Quando um concerto inteiro pode ser gravado, tá? Quando e como? Em 1948, com a chegada dos long plays. E quando as músicas de CDs, quando os CDs surgiram? Em 1983, tá? Agora pare e pense. Como que a obra de artistas como Beethoven conseguiu sobreviver até os dias atuais se Beethoven é bem anterior a essas datas? E aí você vai observar o seguinte: graças aos sistemas de notação musical e o registro em partituras, tá? Numa partitura tradicional, você vai observar altura, ritmo, andamento, tonalidade, dinâmica, tá? E nós vamos observar isso nesse exato momento. Vejam o seguinte, aqui você precisa de muita atenção e muita paciência. Aqui nós temos Allegro, Assai Viva Sala Márcia, tá? Isso aqui é uma nota musical. Nós temos aqui, ó, isso que eu acabei de falar foi italiano, tá? É o andamento do trecho, ó, o andamento do trecho, tá? A velocidade e o espírito com o qual ele deve ser tocado. Então, neste caso, de modo alegre, muito vivaz, como a marcha, tá? Vamos ver aqui, ó. Este item bem aqui, ó. Este sinal é a clave de sol. A presença da clave de sol, segundo o nosso material, vai definir a altura de uma das linhas do pentagrama e, consequentemente, a de todas as outras que estão em sequência, tá? Olha aí, ó, nosso material até sugere, por exemplo, a clave de sol, a linha maior, é a segunda contada de baixo para cima, na qual a clave se inicia, tá? Depois nós temos a armadura de clave, que vai anunciar a tonalidade da música. Depois, a fórmula de compasso. Depois, o símbolo que conta ao músico que é preciso pausar por um determinado espaço no tempo. E por aí vai. Nós vamos observar, então, que esta partitura ela é extremamente complexa para quem não tem conhecimento sobre esse assunto, tá? Isso significa, então, que eu não vou exigir de você para que você decore essa partitura. E nem não vou pedir de você para que você decore, por exemplo, o significado de cada símbolo, tá? Este definitivamente não é o objetivo da nossa aula. Eu quero que você conheça, eu quero que você veja de que forma uma partitura é apresentada. É claro que eu vou utilizar algum símbolo para fazer alguma contextualização, vou perguntar sobre a importância de algum símbolo, mas eu não quero que você fique privado a essa partitura de maneira 100%, tá? Não é o objetivo da nossa aula, ok? Depois nós temos o seguinte, na época em que o Beethoven viveu, nós tínhamos o copista, tá? Gente, o trabalho do copista era algo muito difícil, tá? Ele tinha um trabalho que era ali fundamental para que a música permanecesse até os dias atuais, tá? Aí nosso comentário até fala, ó, se quem não é da área não consegue entender uma partitura normal, imagine uma dessas, tá? Então, o que acontecia? Era essencial que alguém com conhecimento em música e caligrafia musical passasse tudo a limpo.
Aí entrava, então, o trabalho do copista, tá? Tanto que nós temos o rascunho de Beethoven para o final da Nona Sinfonia, tá? E, gente, a Nona Sinfonia é uma sinfonia belíssima, belíssima, tá? Vamos adiante, então. Nós temos aqui na página de número 14, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Na página de número 14, vamos dar uma ênfase a esta página aqui, para finalizarmos a nossa aula de hoje. Finalizarmos. Vamos ver aqui. Apreciar-te. Assista a cena em que a personagem Anna Rose rege a primeira apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven, tá? A número 9, Operação 125, conhecida também como coral. Como o músico não podia mais ouvir nem regir adequadamente, pede ajuda a Ana, que, escondida no fosso teatral, orienta todos os gestos do maestro. O filme não conta a sinfonia completa, mas assistindo a este trecho é possível conhecer suas passagens mais importantes. O que eu farei então? Eu vou compartilhar o link com vocês, tá? Desta cena, para que vocês vejam esta cena. Mas eu não vou cobrar, tá? Só para que vocês tenham aquele processo de fruição. Lembra que nós comentamos na nossa primeira aula? Então, agora, o que eu vou cobrar é essa hora do estudo aqui, tá? Esta pergunta, ela vai finalizar este capítulo aqui. E, consequentemente, hoje nós finalizamos todo o processo de romantismo na música, tá? A partir da nossa próxima aula, nós vamos então começar a trabalhar com os segredos do no. Então, nós vamos dar uma ênfase à arte teatral japonesa, tá? Aqui na hora do estudo, nós temos o trecho da letra da canção, tá? Último Romântico, do cantor e compositor carioca Lulu Santos. Aí nós temos aqui os trechos, eu quero que você leia direitinho. E você vai analisar a alternativa incorreta e assinalar. Vejam uma situação importante. Façam esta atividade aqui com muito zelo, muito carinho e muita dedicação. Por que, professor, que o senhor diz isso? Porque eu vou aproveitar esta questão em um outro momento da nossa aula. E provavelmente no trabalho de vocês, tá? Independente de tudo, ela vai retornar em um outro momento das nossas aulas, tá? Por isso que eu peço uma delicadeza nesta questão aqui. Ok, turma? Perfeito, então. Por hoje nós finalizamos a nossa aula. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. Eu sei que às vezes, durante as aulas, muito conteúdo, muita forma de se raciocinar um determinado assunto. Mas calma, calma, que tudo vai ficar mais calmo, mais relaxado. Outrora, mais à frente, nós vamos fazer uma recapitulação de alguns itens que foram e são importantes, tá bom? Calma, é preciso ter calma. Finalizando, então, esta parte aqui do romantismo da música, eu gostaria de que vocês começassem a criar mapas mentais. Não para me entregar, tá? Mas para ter como recurso no caderno de vocês, para que vocês possam, sempre que tiver dúvida, consultar o material, tá? O mapa mental vai te ajudar a entender o conteúdo, a tirar as suas dúvidas, a colocar as impressões daquele conteúdo na sua mente, tá? A destacar o que foi mais importante e por aí vai, tá? Então veja, turma, as nossas aulas, elas contribuíram para que você tivesse esse senso crítico mais aprimorado, tá? E eu espero que você tenha aproveitado tudo de uma maneira bem tranquila, tá? Aproveito também esses minutos finais para dizer, muitos alunos ainda estão com atividades pendentes. Por favor, atualizem o material, atualizem as atividades do caderno, ok? Porque vocês precisam entregar a mim
para que eu possa pontuar a participação de vocês, fazer as anotações de quem participa na minha aula, tá? E por aí vai. Desde já, então, agradeço. Encontrarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve.